Na Band FM, quem ama não esquece. De repente a vida dá um nó e tudo que parecia perfeitamente bem se transforma. E aquilo tudo que você achava que mais queria pra você, você simplesmente não quer mais. Minha história com o Richard, na verdade, começa comigo namorando uma outra pessoa, o Heitor. Eu era apaixonada por ele, muito mesmo. Mas ele era uma pessoa complicada que não queria um relacionamento sério e por isso ele acabou terminando comigo. Já que ele sabia que eu sim queria algo sério, verdadeiro. Eu fiquei arrasada com aquele término. Eu nunca tinha sofrido tanto por alguém como eu sofri pelo Heitor. Mas como Deus é muito generoso, umas 3 semanas depois que eu rompi o meu namoro, eu acabei saindo com umas amigas e eu conheci o Richard. Isso foi numa balada. Uma mulher como você sozinha, isso não pode estar certo, meu Deus do céu, o que é que tá acontecendo? Bem, que eu queria estar acompanhado, mas quem eu quero não me quer, então... Meu Deus! Olha, eu nem conheço o cara, mas eu posso dizer com toda a certeza desse mundo que ele foi quem saiu perdendo. Ah, certeza! Eu queria muito pensar como você pensa, mas... no momento eu só tô curtindo a força mesmo. Ah, não faz isso. Você não precisa disso. Você é bonita demais pra isso. Aquele dia nós acabamos ficando. Eu não tava, claro, procurando nada sério naquele momento, mas ele era tão lindo e tão legal. Era coisa de uma noite, coisa de quem tá precisando afogar as mágoas mesmo, sabe? Eu me envolvi demais. E nós acabamos indo pra casa dele. Eu nunca fui assim, de me entregar na primeira noite, mas eu senti uma coisa boa nele. Eu me senti segura, protegida. E eu não me arrependo disso, não. Eu acabei conhecendo um cara incrível. O Richard era demais. Nós passamos a noite conversando e depois acabamos trocando o telefone. E mesmo sem nenhum dos dois querer um relacionamento sério naquele momento, a gente passou a sair mais e mais. Era uma coisa meio casual, sabe? Assim como eu, ele estava fugindo de namoro. Mas sabe, quando a química bate forte, que não dá pra evitar? Foi assim. Depois daquela sexta-feira na balada, nós saímos de novo no sábado, no domingo e ainda durante a semana. Eu sei que pode até parecer que, no fundo, eu tava procurando alguém pra me ajudar a superar o fim do namoro, mas não era nada disso, não era mesmo. Estar com o Richard era leve, gostoso e ele me fazia rir ainda por cima. Fora que, como eu disse, a gente tinha aquela química que era impressionante. Então, mesmo sem ser um compromisso sério, a gente continuou saindo por mais 2 meses. Até que um fato mudou toda a nossa história. Eu fui fazer uns exames de rotina. Eu não tinha nada, estava super bem. Mas era a época de fazer os meus exames e uma coisa ali, bem no meio dos resultados, uma coisa virou a minha vida completamente de cabeça para baixo. Eu tava grávida. Eu tava grávida de um homem que eu conhecia só há 2 meses e que nem meu namorado ele era. Você não pode estar falando sério, Bianca. Como grávida? Você... Como? Você tem certeza? Claro que eu tenho. Infelizmente não tem como duvidar do exame de sangue. Eu tô mesmo grávida.
Meu Deus. Eu não me atentei. Eu não percebi que eu estava atrasada. Ah, meu Deus, enfim, eu não sei se eu quero esse filho, Richard. E eu não me sinto preparada para isso, entendeu? Bianca, eu tenho que ser sincero com você. Por essa eu não esperava. Não esperava mesmo. Eu nunca pensei em ser pai. Nunca. Eu nem sei se eu sei fazer isso. Mas olha, deixa eu te dizer uma coisa muito séria mesmo. Eu tô com você. O que você decidir, tá decidido. Eu vou te apoiar. E se você não quiser ter, eu não vou te julgar também, mas eu quero mesmo que você saiba que, se você quiser, eu vou estar do seu lado o tempo todo. Eu não vou fugir, não. Eu não vou fugir dessa responsabilidade. Não mesmo. Eu estava muito confusa. Eu pensei seriamente em abortar esse filho. Não me parecia certo ter um filho daquele jeito, com um homem que eu mal conhecia. Mas ele foi tão carinhoso, tão atencioso. E mais uma vez, como naquele primeiro dia em que nós ficamos juntos, ele me passou segurança. E eu me senti tão protegida. Depois de alguns dias pensando, eu disse para ele que eu tinha tomado a decisão de ter o bebê. O Richard teve uma reação totalmente inesperada. Ele que disse que nunca tinha pensado em ter filhos, começou a chorar de emoção. Ele chorava e pulava de alegria. Ele me abraçava, me beijava e ele ainda falava que tudo ia dar certo. Eu tinha medo do que aquela gravidez poderia fazer com a nossa relação, mas a verdade é que essa gravidez só melhorou tudo. De dois quase estranhos, nós começamos a virar uma família. O Richard me pediu em namoro oficialmente e fez questão de dizer que não estava fazendo nada de uma maneira forçada, mas sim porque tinha percebido quanto estava apaixonado por mim. E eu? Eu também estava apaixonada demais por ele. Ele era diferente dos outros homens com quem eu já tinha saído, me relacionado. O que eu tinha com ele era exatamente o tipo de relacionamento que eu sempre pensei em ter. Eu sempre sonhei em ter um relacionamento assim. Mas é que eu também achava que isso não era possível, que não existia. Sabe aquele namoro leve, de paz, de tranquilidade? Eu sentia que eu podia conversar sobre tudo com ele. De desesperador, essa gravidez passou a ser um verdadeiro sonho. Eu estava amando. Eu era amada de volta. Nada podia atrapalhar isso. A gente já até pensava em nomes para o nosso filho e em como ele seria. Aqueles primeiros dias foram tão incríveis. Eu acho que foram os melhores da minha vida, sabe? Parecia que nada poderia atrapalhar aquela felicidade. Tava tudo tão bom. Mas Deus ainda reservava mais surpresas para a nossa vida. Foi num exame pré-natal que eu recebi uma outra notícia, que, de novo, ia mudar a minha vida. Diferente do que a primeira médica do ultrassom me disse, essa outra médica falou que eu poderia estar grávida. Grávida há mais tempo do que tinham me informado. É exatamente isso. Os médicos não conseguiam chegar num consenso sobre o tempo da gestação. E quando aquela segunda médica disse o que ela me disse, o meu coração parou. Segundo ela, se o que ela estava dizendo era verdade, o pai do meu filho poderia ser, na verdade, o meu ex-namorado. E não o Richard. Como eu contei aqui, eu conheci o Richard pouco tempo depois de ter terminado. Foi muito rápido.
E de repente, eu não sabia mais quem era o pai do meu filho. Aquela notícia me deixou tão apavorada. Eu não queria, eu não podia estar grávida de outro homem que não fosse o Richard, não. A gente estava tão feliz, tão entusiasmado com a novidade, e agora? Imagina, como é que eu ia falar isso pra ele? Peraí, Bianca, eu acho que eu não tô entendendo direito. Como assim? É isso, não dá pra saber ao certo, Richard. Como não? Nem os médicos sabem de quantas semanas eu tô, sabe, de verdade. Como eu nem sei direito quando eu menstruei a última vez, piora ainda mais a situação. Mas e agora? E agora? Olha, agora a gente tem que fazer um exame de DNA pra ter certeza. Eu não tenho culpa, entende? Ninguém tem, mas eu preciso saber o que vai acontecer com a gente se você não for o pai dessa criança. Mas, Bianca do céu, essa pergunta é difícil. Eu sei. É difícil falar assim, complicado, não sei. Eu não sei se eu conseguiria, sabe? Você entende, né? Se for de outro homem, não sei. Eu te amo, mas é uma situação que eu não sei. Se tem uma coisa que eu aprendi, é que quando alguém fala que te ama, mas logo em seguida põe um mais, é porque não te ama tanto assim. Eu fiquei arrasada, totalmente desapontada. Ele percebeu isso. Ele até tentou contornar a situação, mas não tinha como resolver, né? Ele sabia o que tinha dito e eu entendi muito bem o que ele falou. Era aquilo, então. Se o filho fosse dele, a gente ia ficar junto. Ia continuar como estava. Mas se não fosse, era o nosso fim. Primeiro eu comecei a pensar que aquele filho tinha que ser dele, de qualquer jeito. Eu passei alguns minutos implorando para Deus. Eu pedi tanto para Deus que ele fizesse o Richard, o pai desse bebê. Mas aí, eu logo caí na real e eu percebi que isso não era certo, isso não era justo. O amor dele não podia estar condicionado dessa forma. Então, no dia seguinte, depois de pensar a noite inteira, eu falei para ele que era eu quem não queria mais continuar. Sendo não filho do Richard, eu não queria mais ficar com ele, porque eu percebi que o amor dele por mim não era suficiente para aguentar tudo. O Richard tentou argumentar, tentou se desculpar também, mas para mim, alguma coisa ali tinha se quebrado. Não dava para continuar mais, não dava. Eu escolhi ter aquele filho e mesmo sozinha eu teria ele. Aliás, como diz o ditado, antes só do que mal acompanhada. Se ele não podia me amar como uma criança que poderia ser de outro homem, então ele não me amava, é simples. Algumas semanas depois nós fizemos o exame de DNA e o Richard é o pai do meu filho. Que coisa, né? Tudo isso poderia ser evitado, eu poderia estar curtindo a gravidez ao lado do pai da criança, mas sei lá, Deus tem os seus próprios planos para nós e eu confio em todos eles. Eu não me arrependo. Não me arrependo da minha escolha. Mesmo o Richard implorando para voltar comigo depois que saiu o exame, eu não me arrependo. Depois, né? Só depois, porque antes de saber o resultado, ele não tentou voltar, não tentou conversar, mas assim que ele soube, aí ele mudou. Não, pra mim não dá. Não é essa pessoa que eu quero do meu lado. Ele é o pai do José Pedro, sempre vai ser. Mas ele não é o meu companheiro. Nunca vai ser, porque eu me valorizo, porque eu me amo, porque eu confio que Deus ainda vai me reservar, nossa, inúmeras surpresas boas para minha vida. Sei lá, as pessoas até podem achar que eu exagerei,
que eu tinha que entender o lado dele, mas não. Pra mim, amor é muito mais que isso. Pra mim, amor é estar junto, aconteça o que acontecer. Ele provou que não me amava. Ele só amava a ideia de ter uma família comigo. Então, não, obrigada. Eu passo esse tipo de amor e eu vou continuar buscando o homem que vai estar do meu lado incondicionalmente. Não importa o que aconteça. E eu sei que eu vou achar. Eu sei. Eu não desisti. E eu nunca vou desistir do amor.